Glória a Jesus. Você que não está aqui conosco, está talvez na sua casa, no seu trabalho, você pode contribuir com o seu dízimo, com a sua oferta, através do depósito bancário ou do Pix. Os irmãos que estão pela internet, para eles aparece todos os dados que eles precisam. O nosso Pix é o nosso CNPJ, então você pode contribuir, você pode ser útil ao reino de Deus, você pode ofertar. Nós nesses dias temos feito um movimento porque nós queremos adquirir recursos suficientes para trabalhar a fachada da nossa igreja também, além de todos os nossos outros grandes empreendimentos, né? Sustento missionário, o trabalho da igreja de uma forma em geral. E aí nós queremos que, se você quiser ofertar diretamente para a obra da igreja, fique à vontade. Todas as ofertas que vêm à igreja estão sendo destinadas à questão de obra da fachada e da construção das demais áreas da igreja, tá bom? Não a questão de dízimos, mas sim as ofertas. Então que Deus te abençoe, te dê sabedoria e que te dê condições de poder ofertar. Que Deus derrame graça sobre a vida de cada um, ofertante e dizimista. Eu quero convidar você a meditar na palavra de Deus, nesse momento, no texto de Atos capítulo 9, versículo de 1 a 9. Atos capítulo 9, do versículo de 1 ao versículo 9. Enquanto os irmãos estão buscando o texto bíblico, eu quero agradecer a cada visitante, a cada irmão que está aqui hoje, a cada querido que nos abençoa, saiu de sua casa para estar com a gente, os que são membros de alguma igreja evangélica, aqueles que não são membros de nenhuma igreja evangélica, que todos sejam bem-vindos. Em especial dou bem-vindo aqui até já de início a minha sogra, está nos acompanhando hoje, irmã Ângela. Que Deus abençoe, que Deus derrame graça sobre a sua vida, minha irmã, que é tão bênção para a nossa vida e para a nossa família. Que Deus te abençoe, tá, irmã Ângela? Atos capítulo 9, de 1 ao versículo 9, com o tema: onde você pensa que vai? Você já falou isso para o seu filho algum dia? Quem é pai aqui já falou isso para o seu filho algum dia? Ou quando o filho já ouviu isso na história? Levanta a sua mão aí, essa frase: onde você pensa que vai? Já ouviu isso, irmão? Então você vai ler agora a história de alguém que ouviu isso, mas ouviu de forma diferente, ouviu de forma especial. A história da conversão de Paulo. Deus falou para ele isso: onde você pensa que vai? E nesse pensamento é que nós vamos ler o texto agora, a conversão de Saulo. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: você pode ler aí o que essa voz dizia para Saulo, bem forte? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Continua a leitura aí, meu irmão. O que é que ele respondeu? Vai lá. Continua. Versículo 7, os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viu ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, mas não comeu nem bebeu. Amém? Só até o versículo 9. Oremos mais uma vez.
Senhor Jesus, muito obrigado porque podemos ler Tua Palavra. Muito obrigado porque podemos meditar nesse texto tão conhecido, nesse texto que já lemos tantas vezes na nossa vida cristã, mas que, Senhor, voltar a ele, meditar nele, é um milagre para a nossa vida, porque Tu tens sempre algo novo para o nosso coração. Tu tens sempre algo novo vindo para a nossa história, e nós Te agradecemos por poder ler, por poder meditar nesse texto, e nos ensinamentos que ele traz para a nossa vida. Nós oramos, Te agradecendo, em nome de Jesus, amém, e amém, aleluia. A conversão desse homem, a conversão de Paulo, é uma prova importantíssima para nós, de que a soberania de Deus é incontestável, de que a soberania de Deus é maior do que tudo que a gente possa imaginar. A conversão aqui de Paulo é uma demonstração de que Deus continua, e sempre foi soberano, porque esse homem de perseguidor, ele se torna em alguém que se transformou em servo do Senhor, representante do Evangelho de Jesus. Acontece que Paulo, ele não cria que Jesus, o ressuscitado, aquelas pessoas que na sua época, o texto do neotestamentário fala, os do caminho, aqueles que chamavam do caminho, Paulo não acreditava que aqueles que eram do caminho, que diziam que Jesus tinha ressuscitado, e que tinha aparecido entre eles, o mesmo Jesus que tinha sido crucificado, Paulo não acreditava em nada disso. Paulo tinha um zelo judaico muito grande, Paulo tinha um zelo muito grande pela sua religião, só que o zelo que ele tinha era tão grande, mas tão grande, que ele, junto com esse zelo, ele adquiriu uma cegueira espiritual na mesma proporção, uma cegueira espiritual muito forte. E Paulo agora, ele, por causa da sua religião, por causa da sua cegueira espiritual, ele se transforma num monstro. Paulo se transforma em alguém que passa a perseguir todos os que criam em Jesus, que diziam que ele tinha ressuscitado e que ele era o Salvador do mundo. Paulo se transforma no perseguidor, mas não num perseguidor de bate-boca, não, num perseguidor de alguém que queria matar essas pessoas, prender essas pessoas. E Paulo, sendo alguém que tinha influência na religião judaica, ele conseguia cartas para isso, conseguia soldados para isso, conseguia uma posição que desse a ele condição de perseguir todos aqueles que abraçavam a fé cristã. O objetivo de Paulo, por causa da sua cegueira espiritual, era aniquilar o cristianismo, era acabar completamente com todos que diziam-se seguidores de Jesus. Ele se transforma então num caçador, ele se transforma em alguém que está caçando uma presa. Ele espreitava, ele criava ciladas, ele, aonde eles estavam, os pegava de surpresa, mas o importante é que ele os prendesse. Até antes da gente falar então sobre a conversão de Paulo, a gente pode já observar sobre essa questão desse zelo religioso sem entendimento. Um zelo religioso sem entendimento bíblico pode transformar em loucuras o que uma pessoa faz. Um zelo religioso sem entendimento bíblico pode transformar a pessoa numa assassina, num torturador, como está aqui, como era Paulo. Zelo religioso agregado à cegueira espiritual é desastroso, porque leva as pessoas a fazerem coisas sem sentido algum, que se perguntar para a pessoa, por que você está fazendo isso?
ela não vai encontrar nem respaldo na Bíblia e nem nas coisas do seu dia a dia. Uma pessoa com zelo religioso excessivo e cegueira espiritual vai se cortar para adorar Jesus, como alguns fazem na época da Páscoa. Uma pessoa com zelo religioso, mas cegueira espiritual, abandona parentes, porque agora é crente, é seguidor de Jesus. Uma pessoa com zelo religioso, mas com cegueira espiritual, mata pessoas, não com arma ou coisas parecidas, mas mata pelo ódio, mata pelo desdém, mata pela forma com que trata aquela pessoa que não é igual a ela, que não é cristã. Uma pessoa com zelo religioso, mas com cegueira espiritual, pasmem, não faz muitas vezes nem higiene, não se depila, não limpa a orelha, não passa shampoo no cabelo. O irmão que está do seu lado está cheirosinho, eu tenho certeza, ele tomou banho antes de vir aqui. Amém ou não amém? Pois é. O zelo religioso e cegueira espiritual faz a pessoa achar que essas coisas são pecado. Uma vez eu visitei um grupo religioso em São Paulo, que esse grupo religioso eles não podiam usar camisas de cor estampada, um azul muito forte. Tinha um monte de gente aqui em pecado já, até eu acho, porque tinha que ser roupa desbotada, roupa bem desbotada, roupa que já foi lá, aquela roupa nossa, que já foi lavada várias vezes, perdeu a cor, que a gente usa assim para trabalho, ou para ficar em casa. Essa era a roupa que podia ir para a igreja e andar, porque se usar roupa com a sua cor natural, a roupa novinha é pecado, é vaidade. Nós somos assim. O ser humano, com zelo religioso excessivo e a cegueira espiritual, ele vai criando coisas, e ele vai se matando, e ele vai matando os que estão próximos, porque não há razão. A pessoa com zelo religioso e cegueira espiritual, ele não consegue mudar de dentro para fora, então ele tem que mudar de fora para dentro. A gente aprende outra coisa aqui já nessa introdução aqui do assunto sobre a conversão de Paulo, que a gente aprende que uma pessoa que segue a Cristo, quando encara isso, quando encara o sofrimento, seguindo a Cristo, obediente a Cristo, influencia aqueles que não conhecem a Cristo. Você quer parar com a evangelização de muita gente? Quando você começar a sofrer por amor a Cristo, abandone o Evangelho. Saia do caminho de Cristo, porque você está sofrendo, porque sua esposa te deixou, porque seu esposo te deixou, porque você ficou desempregado, porque faleceu alguém, um ente querido seu. Saia do Evangelho, você vai estar cooperando para que muitos também abandonem a Jesus. Porque a gente aprende que quando sofre, permanece fiel a Cristo, por mais que ninguém veja, por mais que ninguém lhe fale isso, o seu testemunho está somando para a evangelização de pessoas. Quando aqui, o que vai se converter no decorrer da história, né? Quando ele ainda era aquele perseguidor, caçador voraz de crente, e ele vai lá em direção a Estevão, e segura as roupas ali das pessoas que estavam apedrejando Estevão, dá apoio, dá consentimento para que Estevão fosse apedrejado e morto, com o consentimento de Paulo. Na hora, quando você lê o texto de Atos 7, não está escrito lá isso, mas agora na conversão de Paulo, a gente vê claramente que aquilo ali, tanto para Paulo quanto para as pessoas, parecia que era um camarada intuitivo, violento, determinado, e fazendo e acontecendo, mas Deus estava tocando no coração dele. E a forma com que a igreja se comporta, Estevão se comporta,
influencia no coração dele, influencia na conversão dele. Quando Ananias, um senhor lá de Damasco, ouve a visão que ele tem e obedece, mas Ananias tem uma visão que era conflitante, porque Ananias tem uma visão assim. Deus fala para ele, vai lá na rua tal, assim, chamada à direita, na casa de fulano, tem um homem lá, chamado Paulo, as pessoas conhecem ele, é perseguidor de cristão, vai lá assim, e ora por ele. Ananias, mesmo sendo uma visão divina, ele conversa com Deus, e ele fala, mas Senhor, não é esse, aquele homem, que persegue, mata e prende, e que tortura cristãos? A oração de Ananias deixa claro, o que estava no coração dele. Ele ia encarar o perseguidor, o joelho dele, talvez naquele momento estivesse batendo, mas Deus continua, e fala para ele, vá, porque aí Deus fala o que ia fazer. Eu tenho uma obra na vida desse homem, eu vou usá-lo para o crescimento do evangelho, e fala para Paulo, e ora por ele, hein? Ananias vai. Isso tudo, quando Ananias chega lá, Ananias chama ele de irmão. Talvez daqui a pouco a gente lê esse texto. Irmão, vim orar por você. E Ananias ora por ele. Tudo isso era Deus trabalhando na mente daquele homem. Quando você sofre, quando você padece, mas você permanece no seu ministério, mas você permanece no seu trabalho, mas você insiste em continuar sendo o que Deus tem te chamado para ser, saiba que você está evangelizando, calado, em silêncio, você está evangelizando pessoas que estavam torcendo para que você não agisse assim. A gente aprende antecipadamente a conversão de Paulo, né? Que servos de Cristo creem na transformação de pessoas que parece que nunca vão se converter. Os servos de Cristo creem porque eles sabem que uma pessoa pode ser incrédula, uma pessoa pode ser ateu, pode ter vício, pode falar mal de crente, pode fechar a porta na cara do crente, pode molhar a roupa da mulher para ela não ir para a igreja e para o culto, pode fazer um monte de coisa, pode trancar o portão, pode ser aquela pessoa intragável, mas ela pode se converter-se a Jesus. Pode ser mentiroso, pode ser adúltero, pode ser alguém envolvido em tudo quanto é coisa errada, ganhando dinheiro fácil, enganando todo mundo que passa à sua frente, mas ela pode, mesmo assim, ter um encontro genuíno com Jesus e ter uma conversão de transformação diante de Jesus. Amém ou não amém? Porque você era assim, porque essa história é minha e sua. Isso tudo é antes da história de conversão do Paulo, e é nesse caminho de coisas que iam acontecendo antes dele se converter, que Deus vem e destaca para nós algumas verdades sobre a conversão dele. A primeira verdade que a gente aprende nesse texto da conversão desse homem é que ele não foi a Cristo. Paulo não foi a Cristo, pelo contrário, Cristo é que foi até ele. Não sei se nós temos aí, para os irmãos guardarem bem na memória. Paulo não foi a Cristo, Cristo é que foi até ele. Você pode repetir isso aí? Vamos lá? Paulo, Cristo. Paulo não se converteu, ele foi convertido por alguém. Cristo é que foi até ele. A causa da conversão de Paulo foi a graça, a misericórdia, a soberana
vocação de Deus na vida dele. Esse homem não se decidiu por Cristo, ao contrário, ele estava fugindo de Cristo. Ele estava indo para longe de Cristo. Ele não queria nada com Cristo. Ele não queria nada com a obra regeneradora. Foi Cristo que decidiu ir até ele, encontrar a vida de Paulo e ter um encontro cara a cara, Paulo e Cristo, Cristo e Paulo. Paulo, ele caçava cristãos, ele não abençoava cristãos, ele prendia os cristãos e não queria salvar cristão. Não era Paulo que buscava a salvação, não era Paulo que buscava a vida com Jesus, não. Tudo isso foi iniciativa divina. Foi Jesus quem chamou Paulo pelo nome dele. E aqui, na questão da semântica, né, de Saulo e Paulo, da língua que está se falando, Saulo, Saulo, por que me persegue? Salvação, irmãos, nós aprendemos aqui, é obra exclusiva de Deus. É Deus que faz a obra da salvação, é Ele que reconcilia o homem com Ele. O texto de 2 Coríntios 5,18 diz assim, pode ler aí, 2 Coríntios 5,18: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. De novo, leiamos juntos bem forte, vamos lá? Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Paulo não tinha mérito nenhum, ele não tinha nada que agradasse a Deus, nada que ele pudesse usar para chegar diante de Deus e falar assim: Deus, mas isso aqui, eu não sou tão ruim, mas isso aqui, pelo menos nisso aqui, eu tenho de bom. Dá um alívio aí, deixa eu sair bem na foto. Não, Paulo não tinha nada. Quem fez a obra foi Deus, que nos reconciliou com Ele mesmo por meio de Cristo Jesus. A obra de salvação, ela vem de Deus, ela é gerada em Deus, ela vem em direção a nós. Muitas vezes nós somos assim, queremos encontrar razão para que nós venhamos entender por que isso acontece, por que eu sou salvo, por que eu não sou, quem é, afinal de contas, eu sou tão bom, eu não matei ninguém, eu não feri ninguém, eu não faço mal a ninguém. Isaías vem e diz para nós que isso aí não tem valor nenhum. Isaías 64:6 vem para nós e fala, ó, somos como impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Somos como impuro, todos nós. Toda aquela tua tentativa de achar que em alguma coisa que você fez, você foi bonzinho, e por isso Deus te alcançou e se chegou a você, pega isso e joga aonde se joga um trapo sujo e imundo. Pega isso, porque diante do Senhor, essas suas obras, que você tenta argumentar com Deus, para dizer que você tem algum valor, para dizer que você pode ir para o céu por causa disso, porque na última coleta de cesta básica, você comprou um fardo de arroz, de açúcar, deu tantas cestas básicas e foi maravilhoso, juntamos 40 cestas básicas, agora eu vou para o céu, eu ajuntei, eu doei tanta cesta básica, pega e se joga no lixo. Não, eu vou para o céu, porque eu dou dízimo todo mês, e eu sustento a obra de Cristo, joga isso no lixo. Não, eu vou para o céu, porque eu faço assim, eu faço aquilo outro, eu respeito.
toda a sua obra, do que você acha que é bom, do que você acha que é legal, e você deve fazer mesmo, porque você é servo de Cristo, e não é mais nada do que sua obrigação, agir como um servo de Cristo. Você não está fazendo bem a ninguém, é a você mesmo, que está agindo conforme você diz que é. Mas tudo isso, saiba que não é isso que te leva para o céu, saiba que não é isso que te faz alguém especial, porque o que te leva para o céu é a obra regeneradora de Cristo. O agir de Deus é soberano, o agir do Senhor vai além do nosso entendimento, se concluiu lá no Calvário. A salvação para todas as pessoas deve ser proclamada em alto som, foi feita lá no Calvário, é na cruz, é a obra redentora de Jesus. Você não poderia fazer nada para contribuir com aquilo, você simplesmente aceita o que Deus está fazendo por você e pronto. Amém ou não amém? Se você é um crente em Jesus, você ama Jesus, você é um milagre. Você é um milagre. A sua conversão é um milagre, como a conversão de Paulo. Repete comigo: a minha conversão, eu estar aqui hoje, é um milagre de Deus. A Bíblia, irmãos, de capa a capa, ela nos ensina desse milagre. Ela nos ensina que Deus é que concede o arrependimento, 2 Timóteo. Ela nos ensina que Deus é que nos chama para Cristo, João 6,44. A Bíblia nos ensina que Deus foi quem revelou o Filho dele para mim, para você. Foi Deus que abriu os nossos olhos, é Mateus capítulo 11. A Bíblia nos ensina que Deus é que nos deu o dom da fé, de confiar. Foi Deus que fez, Efésios capítulo 2. Toda a obra de salvação não foi porque eu fui montando alguma coisa dentro de mim, foi Deus que veio agindo na minha vida e me deu as ferramentas para que eu pudesse a cada dia caminhar e chegar lá. A soberania de Deus em nossa salvação, diz um escritor chamado John Piper. A soberania de Deus em nossa salvação exclui toda vanglória. Repete aí o que ele deixou para nós, vamos lá? A soberania de Deus tem nada seu, veio de Deus. Se é soberania, se é de Deus, se é a salvação dele, você não tem nada nessa história, veio primeiro dele. Depois teve uma atitude sua, como a gente vai ver aqui em Paulo, mas começou no coração dele, foi gerada do céu, veio para nós, nos alcançou. Pense na sua experiência de conversão. Eu estava dando um curso esses dias sobre pregação, aí eu perguntei aos irmãos: quando foi que você se converteu? Quando foi que você se converteu? Você lembra a data? Homem, já está tudo fora. Você lembra quem foi pelo menos que pregou? Quem pregava no dia que você se converteu? Qual era a igreja? Qual era o culto? Quarta-feira? Durante a semana? De manhã? Domingo? Tem gente que se converte em todos os tipos de programações, né? Tem gente que se converte em reunião de EBD. Tem gente que se converte na sala de EBD. Tem gente que se converte sozinha. Tem gente que se converte dirigindo ônibus, sozinho, de madrugada. Tem gente que se converte ouvindo um hino. Como você se converteu? Você se lembra? Quem lembra, levanta a mão aí. Como foi sua conversão? O dia? Bem alto aí para eu saber. Amém. Aleluia. Esse dia é um dia de milagre. Nesse dia você nasceu de novo. Nesse dia sua história começou. Nesse dia é que tudo mudou na sua vida. E isso é importante, porque foi pela pregação da palavra de Deus, de alguma maneira o evangelho chegou até você, e isso foi um milagre, isso foi um agir de Deus. Você deve celebrar o Senhor, glorificar a Ele, exaltar a Ele o tempo todo, porque esse evangelho chegou até você,
porque isso aconteceu na tua vida. Esse é o maior milagre que você poderia receber na tua história. Qualquer outro milagre não ultrapassa a sua conversão. Enquanto os irmãos me ajudam aqui, nesse interim, de um item da palavra para o outro, eu me lembro daquele hino antigo, que o Fernandinho até fez a regravação, que diz assim, pode colocar até a letra aí também na tela: algemado por um peso, ó quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo, não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Olha que, como o autor desse hino, ele foi feliz na sua forma de fazer o seu poema. Foi ele que te tocou, meu. A glória é dele, o milagre é dele. Você estava algemado, como Paulo, você estava longe de Cristo. Se dependesse de você, você estava em outro lugar, estava no shopping, estava na praia. Se dependesse de você, você fazia outras coisas. Sabe lá Deus onde você estaria agora? Foi Ele que te tocou. Os irmãos da antiga podem me ajudar? De vez em quando a gente pega esses hinos antigos, né? Talvez se você se converteu há pouco tempo, você nem conhece. Só se você ouviu o Fernandinho, ele regravou esse hino aí. Assim como você está sentado, auxiliado pelos irmãos louvor, você que está na sua casa, você que está na galeria, então essa canção. Declare sua gratidão, porque Jesus veio até você. Vamos lá? Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, eu tenho achado paz e vida, pra sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração.
Fecha seus olhos. Fecha seus olhos. Tocou-me a igreja bem forte. Só você declarando para a eternidade esse teu coração grato agora. Vamos lá? Só você. A igreja tocou-me. Tocou-me, Jesus. Aleluia. Obrigado porque tu nos encontraste, Senhor. Obrigado pela tua obra na nossa vida, quando estávamos longe de ti. Aleluia. Glória a Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado porque tu nos encontraste, tu nos tocaste. Obrigado, Senhor, porque a tua obra de regeneração, de salvação veio até nós. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Nós te agradecemos por estarmos aqui, por podermos meditar na tua soberania, na nossa conversão, na tua palavra. Muito obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém. Obrigado aos irmãos do louvor. Você pode aplaudir a Jesus. Louvado seja Jesus. Louvado seja porque Ele toca no nosso coração. A obra vem dEle, é milagre dEle. Podem ficar à vontade. Irmãos, mas enquanto o Espírito Santo, Senhor de forma soberana, estava indo ao encontro de Paulo, a batalha estava acontecendo no coração dele. A palavra do Senhor nos diz, e deixa bem claro para nós, Atos 26, 14. Paulo mesmo relata isso, quando ele dá o seu testemunho. E ele diz que ele ouviu uma voz. A voz dizia: Saulo, Saulo, por que está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Saulo está relatando sua conversão agora no seu testemunho. E ele diz que ouviu essa voz, enquanto a grande luz veio até ele. A glória de Jesus veio, o cegou, e todos ouviram aquela voz, não entenderam. Paulo entendeu, e a palavra, a voz era essa. Você pode ler ali o que foi dito em aramaico, e ele entendeu. Vamos lá? A partir de Saulo, Saulo, bem forte, igreja. Saulo, Saulo, resistir ao aguilhão. Deus estava trabalhando no coração daquele homem há muito tempo. Enquanto Paulo caçava crente, Deus estava encontrando um caminho, um jeito de alcançar o coração daquele homem. Essa é a segunda lição que a gente aprende desse texto, do testemunho dele, da conversão dele. Enquanto uma pessoa está se distanciando de Deus e aparentemente não vai voltar nunca para um local onde Deus possa ministrar o coração, Deus está tentando encontrar um espaço. Deus está ministrando ao coração dessa pessoa de várias maneiras. Paulo, como uma fera, como um animal, resistia. E aqui o termo que nós usamos aqui é os aguilhões. Saulo, Saulo, por que está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Na versão A Mensagem diz assim: Saulo, Saulo, por que insiste ir contra o aguilhão? No mundo antigo, essa ferramenta, aguilhão, era uma vara comprida, onde na ponta
tinha um ferro com mais pontiagudo. E quando o boi não queria, travava e não queria ir para puxar a ferramenta para arar a terra, ou que não queria obedecer, o homem ali naquela atitude de arar a terra, apertava aquele animal, espetava ele, espetando o animal era como se despertado para continuar caminhando, e daqui a pouco, se ele parasse de novo, o homem que estava ali conduzindo os bois, espetava de novo, e o animal tinha aquele espeto, aquele susto, e continuava indo. O aguilhão é a ferramenta utilizada para conduzir o animal. Aqui acontece uma metáfora. Deus fala para Paulo usando essa metáfora dessa ferramenta, porque Deus está falando para ele: Paulo, existe uma ferramenta que eu estou te espetando, né, de hoje, mas você não obedece, você não me atende, pelo contrário, você vai contra a ponta de ferro o tempo todo. O que está acontecendo? Por que você continua resistindo ao que eu estou fazendo no seu coração? Saulo estava resistindo àquele aguilhão, aquele aguilhão era o Espírito Santo tocando no coração dele. O aguilhão era a palavra de Deus que ia lá na alma daquele homem veroz, violento, perverso, sem sentimento algum. Era o Espírito Santo que, em meio ao seu pecado, lhe falava do mesmo jeito, mas ele não atendia. Mas, naquela viagem para Damasco, é que Deus fala assim: de hoje não passa, de hoje você não me escapa. E é quando vem a frase do que nós estamos refletindo hoje: aonde é que você pensa que vai? É o que Deus fala para Paulo. Deus está lá no céu, na sua eternidade, e vendo: eu quero chegar ao coração daquele homem, mas ele insiste em contra. Ele insiste em contra tudo que eu estou ministrando ao coração dele. Ele vai fazer mais de novo. Ele vai querer ir lá para Damasco. Sabe lá o que ele vai fazer lá. E Deus decide, naquele momento, fazer algo a mais para tocar no coração de Paulo. Paulo prendia os cristãos, mandava matar, determinado, coerente com o que pensava, mas no coração dele tinha uma necessidade de Deus, e o Senhor estava falando para ele, e ele disfarçando: não quero, isso não é comigo. Quantas vezes pessoas entram dentro de uma igreja, o Espírito Santo está falando? Quantas vezes uma pessoa para ouvir um hino, no trabalho, no carro, o Espírito Santo está falando, muitas vezes toca até na emoção daquela pessoa, mas ela é rígida, insiste em ir contra o aguilhão, insiste em dizer não, em continuar fugindo de Deus. Parece como um animal que resiste quando não era para resistir, mas só que chega um momento que mesmo qualquer resistência é derrubada perante o poder de Deus. Não sei como é que foi sua conversão. Alguns irmãos citam, até pastor André tem o teu testemunho lá no Jesus Transforma, que quando você bem não esperou, estava lá na frente. Como é que foi naquele dia, né? Talvez a sua conversão seja assim. Você estava no culto e Deus falando, quando chegou na hora de um apelo, seu coração já estava quebrantado e você nem teve controle de si, já estava tomando uma decisão ao lado de Jesus. Com você, será que foi assim também, sua conversão? Paulo, nessa circunstância aqui, no caminho de Damasco, era o momento crucial, era o funil que Deus queria. Agora você
pensa que está indo para um lugar para fazer o que você acha que é melhor, mas agora eu quero falar o teu coração. Você precisa me ouvir. Luz, cegueira, voz, por que você me persegue? Saulo, então, naquele momento ali, ele não teve saída, se não responder à voz de Deus que falava para ele, mas agora de forma muito mais audível e enfática. Você pode até estar pensando assim nesse momento: se foi assim para Paulo, então deixa para lá, um dia ele vai falar comigo também. Um dia eu vou passar pela mesma experiência que ele está passando aqui nessa Bíblia, e deixa com ele, se ele quiser que seja assim, que seja. Não, Deus é soberano. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, não foi Ele que nos forçou. A soberania de Deus não anula a sua decisão. Aconteceu naquele momento algo que mexeu no corpo físico de Paulo, a cegueira, a voz que ele ouviu, mas mesmo assim ele podia dizer não. Alguém diz assim: se não vem pelo amor, vem pela... É verdade? Está na Bíblia isso aí? Não tem versículo que fala sobre isso aí. E pelo contrário, além de não ter versículo, não é assim. Tem gente que sofre muito, mas sofre, a solução está diante da pessoa. A solução, a porta está ali, é só entrar, está aberta, Cristo abriu, é só entrar, os demônios vão sair fora. O milagre vai acontecer na vida daquela pessoa, os olhos vão se abrir, coisas vão acontecer que ela não vai ter nem explicação de como a vida dela mudou daquele jeito, mas a pessoa não entra naquela porta, vira-se e vai para outro caminho mesmo sofrendo. Há muitas pessoas que nem pela dor tomam uma decisão. Saulo aqui, no seu momento de cegueira espiritual, ele poderia não tomar uma decisão, mas Jesus tocou nele, o aguilhão estava ali espetando, joga ele no chão, mas não violenta a sua personalidade. Pelo contrário, Jesus apelou para a razão, para o entendimento, para que ele raciocinasse. Por que você me persegue? Responda isso aí, dentro da sua cabeça. Eu parei sua vida só para você responder agora a você mesmo. Por que você não tomou uma decisão ainda? Por que você não tem uma atitude de entrega? Por que eu falei para você lá enquanto você autorizava a morte de Estevão? Eu estou falando com você desde quando você passou pelos estudos aos pés do mestre Gamaliel. Eu estou falando com você de todas as maneiras, mas por que? Responda para você mesmo, o que te impede de tomar uma decisão ao lado de Jesus, de se reconciliar com Ele, de voltar para Ele? O que você vai perder em ir em direção a Jesus? O que você vai perder em tomar uma decisão de mudança de vida? Deus apela para a razão desse homem, para que ele raciocinasse: o que está acontecendo? Por que eu não faço o que eu sei que eu tenho que fazer? Deus queria salvá-lo, e Deus estava tentando encontrar maneira de fazer isso. A graça de Deus não aprisiona ninguém. A graça de Deus liberta do pecado. Amém ou não amém? A graça de Deus não obriga, não oprime, ela liberta. Diante dessa situação não teve jeito, Paulo se converte a Cristo. Paulo, naquele momento ali, a conversão dele passa por fases, e eu quero ler com você o texto de Atos. Com esse texto nós encerramos, Atos 22, abre aí sua Bíblia, ou então leia com a gente aqui no telão. Texto de Atos 22, diz assim a partir do versículo 6, agora Paulo já convertido, ele então
conta o seu testemunho do que lhe aconteceu. Antes foi narrativa, Lucas narrando o que aconteceu, mas agora Paulo está falando do seu testemunho, no seu discurso, quando foi preso. Diz assim, versículo 6, Paulo, por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí, uma luz brilhou, versículo 7, caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei, que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor, levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Amém? Olha só, os passos para uma conversão no coração de alguém, a sua conversão, você que está ouvindo pela internet, vendo, você que vai ver em algum momento, os passos para que você possa ouvir a voz de Cristo no seu coração. Ele viu uma luz, nesse momento, ele reconhece que era pecador. Não foi uma miragem, não foi êxtase, foi a luz do Senhor ali, diante dos olhos físicos dele. Ele cegou os olhos, mas a alma se abriu. Naquele momento a alma dele se abriu. O próprio Jesus fala com ele sobre por que ele ainda o perseguia. A luz de Cristo está sobre você nessa noite. A luz de Cristo é o Espírito Santo que está testificando, confirmando a palavra para a sua vida nesse momento. Apesar das suas dores, das suas inquietações, das suas perguntas sem resposta, o Espírito Santo está lançando luz sobre cada um aqui nesse momento. Toda a salvação já foi feita lá no Calvário. O que você precisa é da luz de Cristo nesse momento. Essa luz brilhou lá na alma de Paulo e tirou escamas, enquanto Ananias orou para que as escamas, e algo como escamas dos olhos caíram dele, escamas de peixe caíram dos seus olhos, e ele voltou a enxergar. Na realidade, no mundo espiritual, Paulo passou a ter, foi liberto de prisões na visão, e ele passou a enxergar quem ele era. Os olhos espirituais são abertos no momento que alguém tem uma conversão ao lado do Senhor Jesus. Posso ouvir amém? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Diz 2 Coríntios assim, ó: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Véu, escuridão. Paulo vê a luz, enxerga. Paulo cai por terra, lemos no versículo 7, quebrantado. Só quando alguém reconhece que é pecador e que não vai fazer nada para ser salvo, que a obra vem de Deus, é que começa o agir do Espírito Santo. É quebrantamento diante do Senhor, é o quebrantamento que traz a salvação. Paulo vê, Paulo enxerga a si mesmo com a luz, Paulo cai por terra, Paulo ouve a voz do Senhor, está no versículo 7, é a voz de Deus que fala com ele. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor faz tremer, a voz do Senhor vai lá na alma, no coração. O Senhor, quando fala, não tem impedimento, não tem demônio que possa impedir. Ele fala e tudo vai embora. O surdo pode ouvir a voz do Senhor. Você crê nisso, irmão? Amém? Um surdo ouve a voz de Cristo. Alguém que não tem condições auditivas pode ouvir, porque Deus fala ao coração. Paulo ouve a voz do Senhor naquela situação, naquele deserto. Ela foi irresistível.
tanto que ele reconhece: Senhor. Ele chama quem falou de Senhor: quem és tu, Senhor? Aí Jesus se apresenta: eu sou aquele que tu persegue, eu sou Jesus. Paulo reconhece que é o Senhor. Você reconhece que Deus está aqui hoje falando no teu coração? Você reconhece que o Senhor está ministrando para a sua vida? Nesse momento, quando Paulo reconhece isso, ele precisou tomar uma atitude. E no ímpeto de levantar, talvez ele tentou levantar. Imagina uma pessoa cega, vai para onde? Paulo teve que ser guiado pela mão até a cidade. Ele precisou se ajudar. A autossuficiência acaba quando alguém se converte. Bater no peito, se achando. Quando alguém se converte, reconhece que não tem mais nada seu. Você precisa ser conduzido pela mão. E quem te leva é o Espírito Santo. Amém? Te leva para onde? Te leva para ser um missionário. Quando alguém se converte para falar do que aconteceu com ele. Quando alguém se converte, não se converte para assistir culto, se converte para proclamar as grandezas do Senhor e dizer: ó, ele me tocou. Eu estava pensando que eu me mandava, e de repente ele veio e falou para mim: você vai aonde? Você pensa que vai aonde? E ele me tocou. E hoje eu sou guiado pela minha mão. O Senhor me conduz, o Espírito Santo me conduz a cada passo. Amém, querido? A nossa conversão é assim, como foi a dele. Jesus está indo em direção a gente, a você. Ele está usando todo o possível para chegar e falar o seu coração. O aguilhão está apontando você a cada momento, e aqui é mais um momento. E você tem a liberdade, como Paulo teve. Porque Deus está te fazendo a pergunta: por que você ainda não tomou uma decisão de reconciliação? Por que você ainda não tomou uma decisão de entrega? Deus está argumentando a sua consciência. Você sóbrio, você são. Todos os demônios foram repreendidos em nome de Jesus, porque Ele queria que você ouvisse a voz dEle. Ele deseja, e Ele está falando para vocês. Ele deseja que você se renda a Ele e que você se converta. Você deseja isso nessa noite? Você deseja? Se você ainda não tomou essa decisão ao lado de Jesus, você quer isso para a sua vida nessa noite? Diante dessa palavra e do testemunho da conversão desse homem, se não tivesse entregue minha vida a Jesus, eu entregaria agora. Eu tomaria essa decisão agora, e é essa a orientação que eu te dou. Você só tem a ganhar. Você só tem a lucrar, dizendo: eu quero Cristo. Eu quero que Ele me conduza pela minha mão. Eu quero saber o que Ele quer para mim. Eu quero ouvir essa voz cada dia mais. Vamos ficar em pé e vamos orar. Eu quero convidar, enquanto os irmãos nós vamos entoar essa canção de novo. Tocou-me, Jesus tocou. Baixa a sua cabeça, fecha a sua